Gênesis 24. Nós vamos ler, Samuel, nós vamos ler de 1 a 4, depois de 9 a 19, tá bom? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse Abraão ao seu servo mais velho de sua casa, aqui não tem o nome, mas é Eliezer, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos de seu senhor, levando-o também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem. Junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, Rebeca disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Amém. Vamos ler o tema aí da minha palavra? 1, 2, 3. Deus te dará direção. Amém ou não? Você já ficou perdido no trânsito? Em algum, sei lá, não sei, tem gente aqui que não dirige, tem gente que consegue perder andando de ônibus. Imagina que o ônibus já tem um destino, é tu que pegou o ônibus errado. Mas você já ficou perdido no trânsito? Tem uma diferença muito grande, por exemplo, quando uma mulher se perde no trânsito. Aliás, a primeira coisa que uma mulher faz quando ela precisa de ajuda, quando ela entende que é uma necessidade, ela abre a boca e fala. Se uma mulher se perde no trânsito, ela para, ela pergunta, ela liga para alguém. Um homem perdido no trânsito, se a senhora estiver sentada do lado dele e ele estiver perdido, a senhora vai usar aquele português correto, bem pontuado, gramaticalmente examinado, e vai dizer para ele assim, calmamente, para não estressar: a gente estamos perdidos. O que ele vai responder? Nunca. Aqui, ó, conheço igual a palma da minha mão. Eu conheço aqui, ó. Olha lá, conheço até aquele prédio. Ela vai dizer, lógico,
Já dei uma volta nele 6 vezes. Lembra que eu contei aqui num encontro de casais? Que eu fui em Brasília com um amigo. E é a primeira vez que ele estava vendo um GPS. Ele nunca tinha visto um GPS, isso há muitos anos atrás. E aí quando entrou em Brasília, eu liguei o GPS e tinha uma dona falando lá, ela começou a mandar na gente. Entre a esquerda, entre a direita, entre a esquerda. Daqui a pouco chegou na bifurcação, eu falei, aqui é a direita, porque eu conheço, ela mandou entrar à esquerda, eu falei, aqui. Conversa. Conheço aqui. Entrei à direita, ela, pegue o próximo retorno. O senhor está a 5 quilômetros do destino? Daí a pouco, você está a 8 quilômetros do destino? E eu rodei. E assim, mulher assim, né? Nem no GPS elas não param de falar. E eu pelejando para desligar. E ela falando. Que luta. Daí a pouco meu amigo sentado do meu lado, cruzou o braço, como todo bom goiano, falou, acho que melhor não obedecer essa mulher aí, né? Nós não chegamos em lugar nenhum. Pior do que estar perdido no trânsito é estar perdido na vida. Em algum momento, todos nós nos sentimos sem norte, sem direção. Por causa de decisões precipitadas, relacionamentos errados. A gente perde o foco do caminho, perde o foco da missão. E todo mundo, eu sei que está sentado aqui, você tem uma missão, tem um propósito, tem um foco, você tem um lugar para chegar. Quem não sabe aonde vai, provavelmente chegará a lugares errados. Isso é jargão, até porque para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. E aí no projeto, nesse processo de estar a caminho de algum lugar, muita gente se perde por causa de distrações, por causa de acidentes no percurso. Se até quando você perde de endereço, você tem que recalcular a rota na vida também, há necessidade de vez em quando de recalcular a rota. Quanto maior é a sua missão, quanto maior é o seu projeto, quanto mais relevante é o seu destino, maior são os desafios. Porque se Deus te escolheu para ser o maior rei de Israel, não vai aparecer um anão, só gigante. Porque os desafios são proporcionalmente do tamanho do destino que você quer chegar. Ei, se você tem uma vida muito tranquila, e se tudo que você faz e fala, se você é unanimidade, se todo mundo concorda, se todo mundo aplaude, se é unânime, seu projeto é irrelevante. Ele não incomodou ninguém. Grandes projetos despertam grandes inimigos. E eles existem para tirar o seu foco, para fazer com que você perca o destino, para que você saia do caminho, para que você não consiga estar na direção certa. A minha geração é a geração da pressa, e muito mais importante que a pressa é a sua direção. Para onde você está indo? Não é a velocidade que você vai. Está indo na direção certa? Do que adianta você empreender todos os seus esforços de maneira incrível, suar a camisa, pega uma escada, põe na parede e sobe, mas assim, com muita garra, com muito esforço. Aí lá em cima você fala, gente, eu estou na parede errada. Eu recebi uma mensagem essa semana muito bonita de uma pessoa. Ela disse, pastor, a sua mensagem de quarta falou comigo.
E uma coisa que Deus falou comigo é que do que adianta eu passar a minha vida inteira me esforçando para fazer o melhor bolo de baunilha, sendo que Deus quer de laranja? Por isso que nós precisamos de direção, para não estarmos perdidos. O texto que eu li fala de Isaac, Rebeca, e aí se você aplicar isso aqui, é a igreja que é a noiva, Jesus é o Isaac que é o noivo, arrebatamento não é o meu assunto hoje. Porque esse texto, você pode pregar ele em 70 vertentes diferentes, você escolhe a aplicação que você quiser. Isso é Bíblia, Bíblia não tem fim. Então hoje eu vou falar sobre Eliezer. Por que eu decidi falar sobre Eliezer? Ele é o servo mais velho da casa de Abraão, um dos caras mais íntegros que andou ao lado de Abraão. Ele vai receber uma missão que eu posso chamar de quase uma missão impossível, uma missão de altíssimo nível, uma missão de alta periculosidade, uma missão complexa, porque essa não pode dar errado. Abraão precisa encontrar uma mulher para Isaac. Isaac tem 40 anos. 40 anos. E não casou. Pastor, por quê? Porque a mãe dele estava viva. Está escrito isso no texto. Sara morreu. Abraão disse: peraí, então agora já dá para arrumar uma outra mulher para ele. O vínculo dele com Sara era tão grande, que ele ficou 40 anos aos pés de Sara, até que Deus recolheu Sara. Quando Deus recolhe Sara, Isaac não vai atrás de ninguém não. Seu pai não age. Eu estou quase fazendo isso aqui na igreja, porque Abraão chamou Eliezer e disse: vai lá e busca e apresenta. Eu estou quase fazendo isso. Fulano, seu ciclano, eu vos declaro marido e mulher. Bora, vem cá você também. Eu vou ter que declarar. Estão rindo? Sara era muito apegada a Isaac. Isaac é o sorriso, é a promessa, é o filho da promessa, é o filho da velhice. Abraão chama Eliezer e disse: eu preciso casar Isaac. Isaac não pode casar com qualquer mulher. Eu não li, mas o texto está dizendo assim: pelo amor de Deus, não deixe meu filho casar com nenhuma mulher dos cananeus. Não pode. É uma pessoa que não vai ter a linhagem definida que Deus gostaria que tivesse por causa da promessa. É de uma região promíscua, de pessoas complicadas. Pelo amor de Deus, não deixe Isaac casar. Não. Eliezer disse: tá, eu vou na Mesopotâmia, eu vou lá de onde o senhor Abraão saiu. Vou procurar pelo seu irmão Naor e a família dele. Mas e se a moça não quiser vir? Eu posso pegar Isaac e levar lá? Abraão disse: pelo amor de Deus, nunca leve o meu filho ao lugar de onde eu saí. Porque se Deus nos tirou de lá, Deus não quer que nós voltemos para lá. Por que a missão de Eliezer é importante? Por que a missão de Eliezer é muito, extremamente importante? Porque Abraão, que gera Isaac, precisa de uma esposa para Isaac, que já tem 40 anos. Abraão já vai morrer. Para você ter uma ideia, assim que Isaac casa, Abraão morre. Quase que não deu tempo, 45 minutos do segundo tempo. Porque Isaac vai gerar Jacó.
Jacó vai gerar 12 filhos. 12 filhos se tornam 12 tribos. Uma tribo é a tribo de Levi, a outra tribo é a tribo de Judá. Da tribo de Judá vem Davi, de Davi vem Jesus. O casamento de Isaac é importante para a vinda do Messias. Ou dá certo, ou tudo que Deus prometeu para Abraão cai por terra. Abraão está velho, ele não pode sair de casa. Ele chama o servo e diz: coloca a mão embaixo da minha coxa. Promete para mim que vai dar certo. Que missão. Que missão complicada. Ele não pode falhar. Ele não pode errar. Porque Isaac, ele nem pode sair de lá. Abraão está velho, também não pode sair. Abraão precisa que Eliezer acerte exatamente. Ele vai viajar 400 quilômetros. Ele tem que achar o lugar certo, a família certa, a pessoa certa, e tem que convencer ela de voltar 400 quilômetros para um lugar que ela nunca foi e se casar com o que ela não conhece. E você achando que a sua missão é complicada? Abraão dá essa missão para Eliezer. O futuro da nação de Israel passa nas mãos desse cara. Abraão deu uma ordem: você vai sair daqui e não me volte sem a mulher. Não me volte sem alguém que seja exatamente com as características que eu preciso, para que a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra, você será pai de grandes nações, de grande multidão, e vocês terão muitos filhos, serão ricos, poderosos e abençoados. Haverá uma grande nação que vai sair de vocês. Essa promessa, Eliezer, está na sua mão, vai. A Bíblia diz que Isaac só foi consolado da morte da mãe quando Rebeca chegou. Do tanto que ele era apegado nela, do tanto que ele era conectado nela, mesmo de idade avançada, ele casa, faz o voto. Eliezer faz o voto, coloca a mão embaixo da coxa de Abraão e sai à procura desta moça a 400 quilômetros. E uma coisa interessantíssima que mexe comigo no texto é que Abraão percebe que Eliezer está meio tenso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar essa direção? Como é que eu vou achar o lugar certo? Abraão diz para ele: filho, vem aqui, deixa eu acalmar sua alma. Essa frase é importante. O anjo do Senhor irá com você e te dará direção. Diga comigo: o anjo do Senhor. Por que para Abraão o anjo do Senhor é importante? Porque nós estamos no capítulo 24. No capítulo 22, Abraão está com um cutelo na mão, suando frio. Isaac amarrado nas pedras com madeira. Abraão vai matar Isaac. Abraão está tremendo, obedecendo Deus. Ele está com o cutelo afiado. E quando ele vai matar Isaac, a Bíblia diz: o anjo do Senhor. Abraão, não! E o anjo do Senhor providencia o animal do sacrifício. Abraão olha para Eliezer e disse: o mesmo anjo que esteve comigo lá no Moriá para livrar Isaac é o mesmo anjo que continua com Isaac, vai continuar com você, e por onde você caminhar, ele vai continuar junto. Sabe o que Abraão está dizendo? Já teve milagre uma vez, vai ter de novo. O mesmo anjo que fez lá atrás vai fazer novamente. Sabe, é trazer a memória que nos dá esperança. Tem gente aqui, você só está vivo por um milagre. Você é um milagre. Sabe por que você está aqui? Porque lá atrás teve um livramento, lá atrás teve uma cura, lá atrás teve um milagre. Tem gente aqui hoje, me assistindo aqui. Deixa eu te falar, sabe por que você está aqui? Porque o anjo do Senhor te conduziu em boas mãos. Senão você nem estaria aqui. Tem gente que já estaria morto, tem gente que já estaria embaixo de 7 palmos, tem gente aqui que nem estaria, que talvez estaria completamente perdido. Aquele Deus que te levou lá atrás, aquele
Deus que fez o milagre lá atrás me trouxe hoje para te dizer: Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, e o anjo do Senhor continua acampado ao seu redor, continua te dando direção. O mesmo milagre que você viveu, vai viver novamente. Então, se o anjo do Senhor que fez lá atrás ainda é poderoso, prepare-se, porque vai ter milagre novamente, vai ter milagre de novo, vai ter coisa grande de novo, vai ter o extraordinário de novo. Deus vai te surpreender. O mesmo Deus que abençoou há 10 anos atrás vai fazer milagre em 2022. Prepare-se, tem milagre a caminho. Tem milagre a caminho. Tem milagre a caminho. Tem milagre a caminho. A Bíblia vai me dizer que ele tem que ir para a Mesopotâmia. 20 dias andando no deserto. 20 dias andando no deserto. Vamos aprender com Eliezer? Quais foram as atitudes que ele tomou? Primeiro, a Bíblia diz que ele pegou 10 camelos. Quantos? E encheu com os bens de Abraão. Por que 10? Olha para cá. Porque 10 na Bíblia é o número da plenitude. 10 na Bíblia é o número da completude. 9 não é completo. Quantas dracmas a mulher tinha? 10. Perdeu uma, ela disse: não posso ficar com uma, porque completo é 10. Completude, plenitude, totalidade é 10. Como a missão é importante, como a missão é poderosa, como a missão ela é muito grande, ele pensou: não posso levar 9 nem 3, eu preciso levar 10. Os camelos são de Eliezer? Os camelos são de Abraão. Tudo que ele pega para colocar no camelo é do celeiro de... Porque a missão é grande, mas a missão é de quem? De Abraão. Então a provisão vem de... O pai quer um casamento para o filho. O pai quer abençoar o filho. O pai quer trazer algo para o filho. O pai tem celeiro. O pai tem provisão. O pai tem tudo o que alguém precisa para cumprir uma missão. Sabe por que a gente preocupa com a provisão? Porque a gente acha que é do nosso celeiro. A gente se esquece que quem deu a missão é o dono do celeiro. A gente se esquece de que quem deu a missão é o dono dos camelos. Eu olho para 10, talvez pareça exagero, mas não é. Primeiro porque faz parte de uma estratégia. Ele tem que convencer uma moça que nunca viu Isaac sair de lá e casar com ele. Ele chega com 10 camelos cheios de ouro. Você quer mais, querida? Deixa eu contar onde é que tem. São presentes do celeiro do pai para você decidir se casar com o filho. Eu olho para Eliezer e eu vejo comprometimento, determinação, responsabilidade, excelência, plenitude, completude. Quanta gente que vai fazer as missões, vai fazer o que Deus mandou, faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não porque 10 camelos dá muito trabalho, eu vou levar um só. Nós nos dedicamos de maneira extraordinária para projetos pessoais. Investimos tempo, dinheiro, recurso, potencial naquilo que traz para mim, para o meu benefício, para o meu nome, para que eu tenha status. Mas na missão que o pai pediu, 2 camelinhos tá bom. Eu tirei um diazinho na semana, rapidinho. Jeremias 48:10 diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse cara viaja 20 dias com 10 camelos carregados, porque quem põe a mão no arado
não pode mais voltar atrás. Ele tem propósito, resiliência. E os desafios dele são enormes. Imagina 10 camelos carregados de ouro, incenso e especiaria. O risco de ser assaltado. Tem que alimentar, dar água a esses camelos 20 dias no deserto. O sol causticante de dia e o frio à noite. E o coração ansioso, porque ele não está andando aleatoriamente. Ele não vai fazer um negócio. Ele está cumprindo algo que vai ser o futuro de uma promessa. Depois de 400 quilômetros, a Bíblia diz que ele acha um poço na Mesopotâmia. E diz que ele parou ao lado dessa fonte. Olha aqui para mim. Sabe o que ele fez? Diga comigo assim: Eliezer orou. Quantas pessoas que deixam a oração como a última opção e não como o primeiro recurso. Ele está chegando ao lugar do destino. Ele tem ouro, prata, camelos. Ele tem uma procuração de Abraão, o homem mais rico de Canaã. Eliezer tem tudo. Ele tem os presentes para entregar. Ele tem o trabalho, ele tem status, ele tem autoridade. Ele é constituído por Abraão, um dos homens mais ricos e mais importantes da época. Só que Eliezer olhou para a situação e disse: não posso me sustentar no ouro, na prata, no camelo, na carta que tenho de Abraão. Não posso me esconder atrás do meu status. Eu estou abrindo mão de tudo. E quer saber de um negócio? Para missão importante: oração. Quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho. Quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. Mas a gente desaprendeu a orar, tem uma preguiça de orar. Ele para junto da fonte. Ele não pode errar. Ele não confia em si próprio, nem nos bens que tem, nem no cargo que possui. Ele não se apresenta naquele lugar como um homem possuidor de muitas coisas, mas ele é um homem de oração. A Bíblia diz que ele pôs os camelos de joelho, porque ele está tão preocupado que até os bichos vai ter que orar. Vão todo mundo orar, porque se a gente não orar, não vai dar certo. Aí a Bíblia diz que ele fez um voto. Olha para mim, tal do crente. A Bíblia diz que Eliezer fala para Deus assim: Senhor, a moça que aparecer, que tiver as características que eu preciso, eu vou pedir água para mim, e ela, por iniciativa própria, depois de me dar água, ela tem que oferecer da água para os meus 10 camelos. Lembrando que cada camelo bebe 50 litros de água. São 500 litros. Pensa numa oração complicada. Diz assim: enquanto ele ainda orava, diga assim, Rebeca apareceu. Diga comigo, Rebeca é a resposta. Ele nem tinha terminado de orar e a resposta chega. Quantos dias de jejum nós vamos fazer? Esquece. Você acha que Deus conta 21, 30, 2, 10, 15? Tem gente aqui dentro que você vai começar o jejum meia-noite, esperando resolver daqui um mês, daqui uma semana, daqui 2 dias, vai chegar uma mensagem no seu celular:
Porque se o que o texto falou para nós, que enquanto ele orava, a resposta chegou, eu acredito que esta é uma palavra profética para nós aqui que estamos aqui. Enquanto você começa a orar, enquanto você começar a campanha, a resposta já começou a caminhar na sua direção. Já tem milagre a caminho. Tem gente aqui que nem começou o jejum, mas só de colocar no coração, vou fazer, vou orar, vou entrar, a resposta já começou a caminhar na sua direção. Deus não precisa de 21, Deus não precisa de 10, Deus não precisa de 15. Aliás, Deus não precisa de nada. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do tempo. Um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então não interessa se você vai fazer 10, 15, 21, 40, 50. Deus não conta dias, Deus tem propósito. Eu tenho dias e Ele tem resposta. E enquanto você estiver orando, a resposta vai chegar. Enquanto você estiver clamando, a resposta vai chegar. Quem recebe, levante a mão. Quero profetizar: tem milagre a caminho, tem resposta a caminho, tem Rebeca chegando, tem milagre que vai te surpreender antes do final da campanha. O milagre vai chegar. Diz que tinha uma fonte. Tinha uma que? Diz assim, fala comigo assim, deixa eu caminhar para o final. Fala assim: Eliezer ficou em pé junto da fonte. Quem foi que ajoelhou? Os camelos. Por quê? Cansados. Mais de 20 dias. Com sede. Eliezer também está cansado? Tá. Porque ele não vem montado. Os camelos estão carregados. Se o camelo que está acostumado tem pata preparada para andar na areia, e isso eu já vi de perto, imagina Eliezer. Ele está exausto, ele está cansado. O que ele pediu para Rebeca? Água. Por quê? Porque está com sede. Ele está no limite. O milagre ainda não aconteceu, a moça ainda não apareceu. Ele recebeu uma missão de Abraão, mas ele nem sabe como é que vai acontecer. Ele só está orando. Mas eu gosto disso. Ele está cansado, mas ele está em pé. Ele está com os pés doendo, mas ele está em pé. Ele está com a alma aflita porque não sabe o que vai acontecer, mas ele está em pé. Ele talvez tenha dúvidas a respeito de que se o anjo do Senhor foi ou não, porque está aqui, ó, o anjo não disse nada. Abraão disse: o anjo vai, só que o anjo não falou nada. Mas ele está em. Deus está falando com alguém aqui hoje, nesta noite, que talvez você mudou de posição. Tem hora que cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Porque nessa jornada que é longa, a gente vai apanhando. O sol é quente demais, aí depois de noite faz frio demais. E aquela dúvida na alma, não sei se vai dar certo. E você está caminhando, é muito longe para onde ele foi. Ele sabe que tem uma direção de Deus. Mas o anjo do Senhor que falou com Abraão sobre Isaque, nunca falou com Eliezer. O anjo está lá, mas não fala nada. Você nunca teve essa sensação de que depois que você está muito cansado, exausto, esperando pelo milagre, Deus não fala nada? Oh, shh. Pastor, por que Deus não fala nada? É porque você está em pé junto à fonte. Deus está em silêncio. Por que o anjo não fala? Porque ele foi buscar Rebeca. Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Deus foi buscar Rebeca. Ele está agoniado, mas Ele está em pé. Diga comigo: em pé. Ei, quem mandou você parar? Quem disse que acabou? Porque depois de uma jornada longa, você está cansada, você está cansado.
porque você enfrentou feras, desafios do deserto. Lembrando que você tem o camelo, tem as estruturas, tem tudo. E o anjo que disseram que é com você não apareceu. E você chega perto de uma fonte que não tem ninguém. A missão não está pronta, não está completa. A vontade que dá é deitar no chão, é sentar à beira do poço, é prostrar-se. Mas o que eu gosto, Eliezer, é que por mais cansado que ele esteja, como um sentinela, ele precisa estar em pé, porque para receber o milagre, eu não posso estar prostrado. O Espírito Santo me mostra gente deitado há dias. O Espírito Santo me mostra gente com a janela fechada. O Espírito Santo me mostra gente que desistiu. O Espírito Santo me mostra gente que mudou de posição. Gente que já havia pensado: estou cansado, eu desisto porque cheguei ao destino e ainda não vi o milagre acontecer. Escute, por que Deus quer que você esteja em pé? Porque é assim que você vai receber o que Deus vai te dar. A Bíblia Sagrada me diz, na parábola do filho pródigo, que o pai do filho pródigo, apesar de ter a perda, viu o filho voltando e viu de longe. Se ele viu de longe é porque está em pé, e foi em pé que ele recebeu. A Bíblia Sagrada vai me dizer que a fazenda do pai do filho pródigo tinha servos trabalhando, o bezerro estava gordo, estava tudo funcionando, porque eu não posso parar a minha fazenda por causa das perdas que eu tive. Eu não posso me prostrar porque ainda não vi o meu milagre. Deus está falando com alguém: está na hora de você se levantar, está na hora de você se posicionar, está na hora de você ficar na brecha, está na hora de você firmar os seus passos. Escute, assim diz o Senhor: pega a última gota de esforço que você tem, pega o último resquício de energia que você tem e levante-se, coloque-se em pé diante daquilo que Deus mandou, diante da sua missão, do projeto que Deus estabeleceu. Não se prostre, não se curve, não deite, não se canse. Pega o resto que você tem, cansado mas se levanta, prostrado mas se levanta, está triste mas se levanta, está desanimado mas se levanta, completamente desesperado mas se levanta, está ansioso mas se levanta. E você vai ter que ficar em pé, porque o milagre chega em pé, o anjo vem trazendo, e é assim que você vai recebê-lo, de pé, de cabeça erguida, olhando para cima, olhando para o milagre e dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor me levantou, e é de pé que eu vou receber o que o Senhor tem preparado para mim. Escute, a Bíblia diz que Eliezer ficou em pé, diga comigo assim: junto da fonte. Quem é a nossa fonte de águas vivas? Aí dá para ficar em pé. Não é qualquer fonte. Ele ficou em pé junto à fonte, a fonte inesgotável. Olhe para mim, está cansado? Fica perto da fonte. A viagem está te consumindo? Colhe na fonte. O medo bateu a porta? Procure refúgio na fonte. Está com sede? Corre para a fonte. A resposta de Deus está na fonte. O milagre de Deus vem para a fonte. O refrigério está na fonte. Fique em pé ao lado da fonte, porque é maravilhoso ver água viva borbulhando. E depois de um deserto seco e árido, você saber que agora tem água fresca para beber. Escute, tem muita gente hoje aqui precisando de um refrigério. Escute, está na fonte, está na fonte. E Jesus diz para a samaritana: você não vai só beber da fonte, você vai pegar da fonte, e o da fonte que for para dentro de você, vai de dentro de você fluir rios de vida que partem daqui para a vida eterna. Você vai ter não só ficar ao lado da fonte, mas vai ter uma fonte dentro de você. Escute. Ei, filha, está doendo, né? Não está? Você está no limite. Eu sei. Todo espírito de morte hoje vai sumir da sua mente, vai sumir do seu coração. Você só está cansada
porque hoje você vai beber da fonte. Deus hoje mandou ele te falar, filho. Escute, vai ter refrigério para a sua alma. Vai ter refrigério para o seu coração. Vai ter resposta de Deus. A força que vem do eterno para a sua alma hoje é tão grande que nem você vai se reconhecer, porque há dias que você não consegue se levantar, mas hoje, cansada, totalmente destruída, sabe por que você vai conseguir ficar em pé? Porque o anjo do Senhor está junto e você está ao lado da fonte. Assim diz o Senhor. Escute, ele ficou em pé ao lado da fonte. Sabe que horas que ele chegou? Às 17, 18 horas. Olha para mim. Porque se ele vai de manhã não tem ninguém. E se ele vai meio-dia? Também não. Então ele escolheu a hora certa. Diga comigo, oração. Ele orou sim ou não? Orou. Qual que é o final da palavra oração? Ação. Mas tem que agir na hora certa. Às vezes a gente está tomando atitude precipitada. Achei a fonte, é o lugar das mulheres. Aí chega lá às 6 horas da manhã. Não vê ele. Há um tempo determinado para algumas coisas. Agora, ele quer encontrar uma moça virgem disposta a casar. Ele vai numa oficina mecânica? Ele vai numa corrida de camelo? Ele vai aonde? Na fonte? Por quê? Porque quem busca água na fonte é quem? Pare de procurar pelas pessoas certas nos lugares errados. Será que o lugar que você frequenta é coerente com a oração que você faz? Deus, eu quero casar, então eu vou de boate em boate, procurando um homem íntegro, reto e temente a Deus. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura, mas também os lugares que você frequenta devem ser coerentes com a oração que você faz. Se você quer cumprir propósito, se você tem uma missão, se você quer ter uma vida santificada, uma vida santa, uma vida em Deus, como é que você quer deixar o vício se todos os seus amigos são bêbados? Como é que você quer que Deus responda a sua oração, se a oração que você faz não é coerente com os lugares que você frequenta? Se ele quer uma moça virgem, bonita, íntegra, maravilhosa para casar, ele tem que ir na fonte, ele não pode ir em outro lugar. Aí ele encontra a Rebeca, antes que ela apareceu, linda. Lá vem ela andando, cabelão assim, salto alto, lá na Palestina, Miss Deserto. Quando ela chega, ele olhou e falou: Como é que eles sabem que ela era virgem? Porque as casadas vestiam diferente, as solteiras, até hoje lá é assim. Não havia se relacionado com ninguém. Linda, linda, linda. Pensa num negócio maravilhoso. Ele olhou para ela e disse: me dá água? Eu gosto da frase. E ela apressou-se em servi-lo. Quando terminou de ele beber água, ela disse: eu vou dar água para os seus camelos. E está escrito: e ela apressou-se a saciar os camelos. Você sabe por que ela tem pressa?
Porque o casamento de Isaac não pode demorar mais. Ela está caminhando na velocidade do Deus que mandou buscá-la. Ela está alinhada. E ela não tem preguiça. Acho que a gente tinha que escolher moça para casar mais ou menos parecida com Rebeca. Você não precisa pedir, ela faz. Ela resolve. Ei rapaz, você quer casar com uma moça top? Dá uma olhada no quarto dela. Ela diz que quer arrumar a sua vida, não arruma nem a cama. Ela diz que quer organizar o seu futuro, não organiza nem o guarda-roupa. Uma moça, eu estava falando para jovens, falei, menina, você tem que aprender, cozinhar alguma coisa, fazer uma coisa legal, sabe? Mesmo que você não faça, mas por exemplo, você vai ter que mandar em alguém, se seu marido for rico, você tem que entender. Ah, passou esse negócio de cozinhar. Estamos em pleno século 21. Falei, o homem do século 21, ele não come não. Mudou alguma coisa? O marido chegou em casa que a menina não sabia fazer nada. Arrumou uma janta. Eu não fiz nada. Ela estava já até dormindo. E eu estou com fome. Aí ela desceu, passou um pouco e ele foi lá. Ela estava com o ovo na colher e no fogo. Não teve coragem de colocar uma água numa panela. Quando o marido chegou e viu, ele falou, gente, isso é coisa do Satanás. Diz que o Satanás apareceu e falou assim, eu já vi preguiça desse tanto, nem no inferno. Depois quer ser a mulher do Bill, não tem jeito. Olha aqui para mim. Gente, vocês são demais. Ela é bonita, proativa, fez tudo, tá, olha para cá. Tá tudo certo. Aí Eliezer fez uma pergunta. Quem é sua família? Ela disse, eu sou neta de Naor, irmão de Abraão. Você tem noção que o cara acertou sem GPS? Foi direcionado ou não? Isso aqui é milagre. A primeira moça que aparece é bonita, nunca se relacionou, proativa, fez o voto que ele pediu, que é um voto absurdo, e é neta de Naor, irmão de Abraão, é exatamente quem ele precisa. Sabe o que ele fez? Caiu de joelhos e orou, está escrito. Eliezer ajoelhou-se e adorou, porque ele não só ora antes do milagre, ele não se esquece de Deus depois que o milagre acontece. Sabe o que ele fez? Pôs um piercing no nariz dela. Está escrito na Bíblia. Sério, pastor? Literalmente. Só que não era pequenininho como o de hoje. Era uma argola. Ela ficou parecendo aqueles boi de leilão. Sabe aqueles boi? Tem isso na Bíblia, pastor? Lógico, era cultural. Todas tinham o nariz furado. Todas, normal. Alargador na orelha, nariz. Isso é cultura, tá? Isso não é doutrina, isso é cultura. Cada país tem sua cultura. Os homens daquela banda lá usam vestido. Eu não vou usar. Mas eles usam. Esse cara que eu estou contando, Eliezer, ele parece um Aladim. Chegou lá. Vestidão. E ele deu uma argola de ouro, ela pôs aqui, 2 braceletão de ouro, e disse, os 10 camelos estão carregados. Tudo de ouro. Você quer ir?
Ele orou, sim ou não? Mas tem que ter estratégia. Diz que ela correu em casa. Gente, eu acho que Isaac deu trabalho para pegar ela, porque ela vive correndo. Ela correu para dar água para Eliezer, correu para dar água para os camelos. Diz que quando ela recebeu os presentes, ela correu para casa. Foi contar para os parentes. Quando ela chegou em casa, o texto não diz que ela encontrou com o pai, porque o pai era muito, muito, muito velho. Quem estava na posição do patriarca era Labão, que era o irmão dela. Quando ela mostrou os presentes, quem conhece a história de Labão, lembra de Labão que enganou Jacó? Então, lembra desse Labão aí? Quando Labão viu os presentes da irmã Rebeca, ele disse: cadê o moço? Ele é bem-vindo em nome de Jesus, vamos conversar com ele. Quantos camelos? 10. E ele disse que se não der, ele passa pix. Quando eles correram e encontraram com Eliezer, ele ainda estava orando. Eliezer fez um negócio com Labão, inclusive ele demorou lá muitos dias lá, porque ele achou Labão, ficou lá mais um tempo. E pior que eu conto essa direta, essa é a mesma do pavê, do tio do pavê lá, é a mesma coisa. Eliezer tem uma procuração de Abraão para casar Isaac com Rebeca. Eles estão casando agora, por procuração. Ele entrega os 10 camelos, que é o dote. E aí ele diz assim: vamos embora? A família, não. A gente quer que ela fique 10 dias. Sabe o que ela disse? Ela deu uma olhada em Labão, todo mundo. Eu sou, gente, eu estou nesse fim de mundo. O cara trouxe um pedaço um pouquinho, deu 10 camelos de ouro. Mãe, te amo. Pai, Labão, nossa, me dá 3 beijos. Eu mando notícias. É porque ela tinha que aceitar, e ela aceitou. Mas para eu terminar, preste atenção. Quando Eliezer chega, olha para cá, 3 coisas acontecem, eu não li, e aqui eu encerro. Alguém lavou os pés dele. Diz assim: trouxeram água e lavaram os pés. Porque depois de uma missão tão importante, ele merece honra, né? Então, lavaram os pés. Ele se colocou em pé e contou tudo sobre Abraão e Isaac. O assunto dele não é falar dele. Ele não fala de quem ele é, a importância que ele tem. Não, ele não fala nada dele. Eliezer fala da riqueza do pai e da glória do filho. Ele fala sobre a riqueza de Abraão e a honra de Isaac. Ele fala da riqueza do pai e da promessa do filho. E a Bíblia diz que tinha uma mesa posta, um banquete. E neste banquete serviram pão e vinho. Eu vou repetir. O assunto é a glória do pai e a herança e a promessa do filho. Teve lava-pés e na mesa tem pão e vinho. Eu vou repetir. Na mesa tem pão e vinho. Alguém lavou os pés de Eliezer antes da mesa com pão e vinho. E o assunto é a glória do pai e a promessa do filho. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Eles estão celebrando a ceia. Pastor, por que eles estão celebrando a ceia? Porque Rebeca, que representa a igreja, está a caminho de se encontrar com um noivo. O Isaac está esperando. Sabe qual que é a conclusão da missão de Eliezer? Mesa com pão e vinho, pés lavados, família abençoada, o pai sendo glorificado,
o filho sendo honrado e a noiva com o coração ardendo, na expectativa de encontrar o noivo, porque Deus cuidou de tudo, deu direção, porque a promessa é de Deus, e Deus está honrando o que Ele mesmo disse. Talvez você não tenha mais forças, mas Deus quer honrar aquilo que Ele prometeu para você. Deus quer honrar aquilo que Ele já havia falado para você. Então, por mais complexo que seja, os camelos não são seus, são do celeiro dele. Por mais difícil que seja, a fonte já está lá, é dele. E enquanto ele ainda orava, o milagre já estava a caminho. A Bíblia diz que quando Rebeca estava de longe caminhando, ela desce do camelo, porque ela viu um moço. Ela chama Eliezer e disse: quem é? É Isaac. E ela, de maneira meiga, tão maravilhosa, prudente, como era da cultura, sabe o que ela fez? Ao invés de sair correndo, gritando e se oferecer, ela cobriu-se com um véu, como era de cultura e de costume. Os dois se encontram e ela está ataviada, preparada, pronta para que Deus cumpra a promessa na vida deles. Eu quero terminar te dizendo que a promessa de Deus está em pé. Talvez é você que não esteja. O propósito de Deus prevalece. Talvez é você que cansou. Mas hoje, a palavra de Deus para nós é Isaías 41:10. Eis que tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu sei que você está cansado, cansada. Mas hoje, pela fé, eu queria que você se visse em pé, ao lado da fonte. Ela é inesgotável. Hoje vai trazer paz, alívio e bálsamo para a sua alma. O Espírito Santo vai te fortalecer hoje, renovar suas forças, te dar novo ânimo. Eu sei que você está cansado da viagem. O deserto é muito difícil, os pés estão calejados, a sua alma está aflita, porque o milagre ainda não aconteceu. Rebeca não apareceu, e você ora, clama, já viajou, fez o que você pôde, carregou os camelos, fez o melhor que você podia. Todos os esforços você fez, orou, consagrou, pediu, e agora está aí cansado, em pé junto à fonte. Hoje o Eterno renova as suas forças. Hoje os céus abrem para derramar sobre você um bálsamo curador. Porque no final vai ter mesa, vai ter banquete com pão e vinho, aonde o Pai vai ser glorificado, aonde o Filho vai ser glorificado, aonde os pés serão acalmados e acalentados com a água que vem desta fonte. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, por gente que entrou aqui tão preocupada, porque essa semana, justamente amanhã, é um dia de muitos desafios. Pai, eu quero pedir ao Senhor que renove as forças, que renove a alegria, que traga paz, que a tua grande, poderosa mão não se encolha, mas se estenda. Oh, aleluia. Eu
quero que você levante sua mão direita, bem devagar, só a mão direita, só ela. Deixa sua mão aberta para cima. É um ato profético. Hoje, o anjo do Senhor segura na sua mão direita. Vai fechando a mão, fecha, vai fechando bem devagar. Segura nas mãos dele, segura, segura. Assim diz o Senhor: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Porque aonde você for, o Senhor vai. Onde você colocar a planta dos pés, Deus está pisando lá. O seu desafio é grande, mas você não está sozinho. Você não está sozinha, não, não, não. O anjo do Senhor que livrou Isaac no Moriá é o mesmo anjo que conduziu Eliezer, e é o mesmo anjo do Senhor que te conduz hoje.